Fala aí galera, agora vamos dar continuidade aqui na nossa segunda aula aí do nosso treinamento, tá? E aqui a gente vai continuar, como eu falei pra vocês aí na aula 1, vamos continuar aí falando dos candlesticks de reversão, tá bom? Então vamos lá, começando aqui já bem rapidinho, tá? Pra vocês, pra não ter enrolação, aqui já com a estrela Doji, tá? Então aqui a gente chama ela de Doji Star, que como é que é ela? É uma variação aí do Doji que ela é bem pequenininha, tá? Então a gente vai ver ela que ela é bem pequenininha, e a gente vê aí um sinal de equilíbrio entre os compradores e os vendedores aí no nosso doji, tá? Então a gente tem a estrelinha doji aí, que a gente vai perceber também no gráfico que eu vou mostrar para vocês exemplos mais pra frente, tá? Então, a gente também tem aqui os nossos próximos, que são as variações do doji, que isso aqui é um slide inteiro das variações do doji. Como eu já falei para vocês, vamos começar aqui já com o Doji 4 preços, como eu já falei para vocês, né? Nos gráficos não, nos slides mais para trás, que o nosso Doji 4 preços, por que 4 preços? Porque são os 4 preços no mesmo, entendeu? Então é um preço, que na verdade são 4, são 4 em 1, vamos dizer assim, tá? Então preço de abertura, fechamento máximo e mínima, ele é no mesmo preço, então por isso que é o Doji 4 preços, né? Então fica muito ligado quando você vê isso aqui no gráfico e sair de perto, tá? E agora vamos passar aqui para as próximas variações aqui de doji. A nossa primeira aqui, que eu apresentei aqui para vocês, é o Long Doji. O que significa ele? O Long Doji, ele apresenta aqui o nosso preço de abertura e fechamento no mesmo local, mas o pavio ali dele é bem grande, sabe? É bem longo, então por isso que a gente chama de Long Doji. Também é chamado de long leg, que é tipo pernas longas, né? Vamos dizer assim, que são ali os pavis longos. E aí a gente também tem a nossa lápide, tá? A nossa lápide, ela é representada por esse daqui, tá? Então vocês também podem ver com o cabelinho aqui para baixo e fica parecendo aí uma cruz invertida. Fica esquisito, né? Uma cruz invertida, mas é chamado de lápide aí, ou gravestone no inglês, tá? E a gente tem também o nosso próximo aqui, esse terceiro aqui que eu apresentei para vocês, que é a libélula, Dragonfly em inglês, esse nome aqui, se vocês forem ver alguma coisa em inglês, vocês já vão saber aí qual é o nome dele. Dragonfly também é esse outro tipo de doji aqui que eu vou explicar para vocês, e todos esses significam equilíbrio aí, tá? Entre os vendedores e compradores, menos esses aqui que são um pouco diferentes, eles parecem que também são o martelo ali, o martelo invertido, que eu tinha mostrado aqui nesse slide aqui para vocês, tá? Mas ele apresenta ali o mesmo preço de abertura e fechamento, tá? E o nosso próxima variação aqui do nosso doji é o Spinning Top. O Spinning Top, ele é o nosso doji que ele apresenta um corpo, tá? Então ele parece uma, vamos dizer assim, parece uma linguiça. Não sei se vocês já viram isso na rua para comprar, que é tipo meio que uma linguiça com um palito no meio. Então, se vocês nunca viram, mas parece aí, entendeu? Então, esse é o Spinning Top e é o doji que apresenta um corpo. Ele apresenta ali um corpo, tá bom? Então, agora vamos passar aqui para os próximos padrões de candle, que agora são as formações de reversão. Ou seja, não são mais, não é mais só um candle, tá? Não é só mais um candle como eu ensinei ele para vocês lá desde o Marubozu até as variações ali do doji. Agora nós vamos passar aqui para as formações de reversão. E vamos começar aqui com o Harami, tá? O Harami, que a gente também é muito conhecido como a mulher grávida. Por que a mulher grávida? Porque a gente consegue ver aqui, ó. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. A gente tem que ter imaginação para entender isso aqui, tá? Então aqui a gente tem a cabecinha da mulher. Vou fazer de palitinho aqui mesmo, tá, gente? Aqui é a barriga dela. Ficou muito esquisito, mas beleza. Então essa aqui é a mulher grávida. E ele é composto ali por um candle maior, um candle ali com uma força, tá? E um candle menor aqui. Então, se a gente for perceber, esse candle maior, ele meio que... na verdade, se a gente for perceber, esse candle menor aqui, ele não supera as máximas e as mínimas desse candle aqui anterior, tá? Então, isso que é a mulher grávida, isso que é o Harami, tá? Mas eu vou falar isso mais para vocês um pouco mais para frente, quando eu der exemplos. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o padrão de Harami, para vocês poderem anotar aí e dar uma decorada nesses padrões, tá? Que é bem importante. Então, a mulher grávida aí, a gente vê que a nossa máxima e a nossa mínima aqui não supera as anteriores, tá? Desse outro candle aqui, se vocês verem, ó, ainda continua maior essas máximas e mínimas aqui do candle anterior.
que já é diferente aqui no engolfo, tá? Que aí eu já vou explicar para vocês. Só que esse aqui é o harami. Beleza? Então vocês vão ver aí com um candle forte, o primeiro candle forte, depois vem a formação, que completa a formação, um candle menor ali mais ou menos aí no meio, formando aí uma mulher grávida, tá? O Harami Cross é o Harami aqui, só que ele é formado pelo Doji, tá? Então além do Harami, a gente ainda tem o Doji, então o Harami Cross é muito bom, tá bom? É muito bom. É um padrão muito bom. E também agora a gente vamos passar aqui para o próximo, que é o engolfo. Como que funciona o engolfo? O engolfo, ele vem um candle, aqui como a gente pode ver, a gente tem um candle, não precisa ser necessariamente um candle pequeno, tá? Pode ser um candle grande, mas o próximo candle tem que engolfar. O que quer dizer isso? Tem que pegar e romper ali, tipo, pegar, abrir. Olha, deixa eu explicar aqui para vocês em desenho. Se vocês verem, a abertura, lembra, preto e branco, o preto é de queda e o branco é de alta, tá? Se a gente for pegar aqui a abertura desse candle preto aqui e o fechamento dele, a gente pode ver que quando fechou aqui, o nosso próximo candle aqui, ele abriu com gap e engolfou. Quer dizer isso, parece que ele engoliu o candle de trás, tá vendo? Isso aqui é um padrão muito bom e vocês vão ver aí mais ou menos que vai ter aí uma reversão, tá? Geralmente esse engolfo aqui que a gente vê é um engolfo de baixa para alta. Por quê? Porque a gente vem numa tendência de baixa e depois engolfa esse candle aqui, um candle de alta aí para vir uma tendência de alta, uma reversão aí, tá? Então isso aqui são 3 padrões aí já de formação de reversão. E agora também vamos passar aqui para a formação de 3 candles, tá? Aqui a gente tem a estrela da manhã, a estrela da noite, aqui que está nesse slide. Como é que funciona a estrela da manhã? A estrela da manhã, também chamada de Morning Stars, ela funciona com um candle vermelho. Então a gente tem um candle aqui. Esse aqui é de uma reversão de baixa, então vem aqui um candle vermelho de baixa para uma reversão aqui para alta, tá? Então estrela da manhã, lembra, de baixa para alta. E como é que funciona? A gente tem aqui a presença de 2 gaps de corpo, ou seja, a gente tem o nosso candle de baixa, a gente tem um gap, a gente fica um candle aqui mais ou menos solitário, vamos dizer aqui, assim, né? E depois vem um gap ali forte, verde, branco aqui, que é o candle de valorização, tá bom? E aqui a gente tem a presença desses 2 gaps de corpo. O primeiro gap de corpo. Por que é gap de corpo? Ainda vou ensinar para vocês como funcionam os gaps, mas aqui já vou dar uma palhinha para vocês sobre o que é gap de corpo. Gap de corpo é um gap. Gap, lembra, eu não sei se vocês sabem, mas gap é ausência de negociação de preço. Ou seja, são buracos ali no gráfico, são esses gaps. Só que aqui a gente teve um gap com a presença de pavios. Então, olha, a gente teve aqui pavios, se vocês verem, tiveram pavios aqui dentro desse buraco. Não teve corpo, então é um gap. Mas teve pavio, então gap de corpo. A gente diz assim, gap de corpo, quando é um gap que apresenta pavios dentro dele, tá? Já a nossa estrela da noite é a estrela da manhã, só que ao contrário. Por que ao contrário? Porque a estrela da manhã é de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Estrela da noite é de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Então vai reverter aí essa tendência. Vamos lá agora explicar para vocês. Aqui vem um candle de alta, tá? Então aqui a gente teve um candle, teve um gap aqui de abertura, ficou o nosso candlezinho aqui, vamos dizer, solitário, tá? Que ficou lá, ficou uma estrela lá, tá? E aí teve a presença aqui dos nossos 2 gaps. Então, se vocês verem aqui tivemos gaps de corpo, tá? Aqui, gap de corpo, então a gente pode dizer que é a estrela da noite. Quando são gaps completos, aí é o outro padrão que eu vou ensinar para vocês, tá? Então isso aqui é a estrela da noite, que veio um candle forte aí, verde, depois foi lá, apresentou um gap, teve um candle ali meio que solitário, vamos dizer assim, e depois veio para um candle de baixa, tá? Então devolveu já para vir para uma reversão aí de tendência. Então vinha de uma tendência de alta, deixou um candle ali solitário, apresentou os gaps de corpo, apresentou esse padrão, vai vir para uma reversão agora com uma tendência de baixa, tá bom? Então isso aqui, mais para frente eu vou ensinar exemplo para vocês, então vamos lá. Então como eu falei para vocês, no slide passado a gente tinha a estrela da manhã e a estrela da noite. Agora a gente vai ter a formação que se chama bebê abandonado, tá? Então é bebê abandonado tanto para numa tendência de alta, tanto para uma tendência de baixa. Então não muda aí o nome. Então bebê abandonado, como é que funciona ele?
funciona ali como se fosse um bebê abandonado, sabe? Ele abandonou porque ele fica solitário, ele é esse candle, tá? Então aqui a gente tem a presença também de um doji. E como que funciona? Como eu tinha falado para vocês no slide passado, lá a estrela da manhã e a estrela da noite era mais ou menos esse padrão, só que apresentava gaps de corpo. Aqui não, aqui a gente apresenta já gap completo, ou seja, vocês estão vendo aqui que nem tem pavio, é um gap, é uma ausência de negociação de preço ali, ou seja, não teve negociação de preço ali, foi um buraco. E aí, quando tem esses gaps completos, que são chamados do padrão de bebê abandonado, tá? Também aqui no bebê abandonado aqui da outra tendência, aqui ficou pintado errado para vocês, mas deixa eu pintar aqui de branco. Então aqui é o nosso bebê abandonado também de uma tendência de alta, vem de uma tendência de alta, ou seja, aqui a gente tem um gap aqui completo, tá? Então a gente vem de um candle verde, um candle aqui de alta, de valorização, uma tendência altista. E aí apresenta um gap aqui completo. O que é o gap completo? É o que não apresenta pavio, tá? É a ausência ali de negociação de preço que não apresenta pavio. Se vocês verem aqui no meio, não apresenta pavio, ou seja, gap completo, tá? E aí vai lá, fica o nosso bebê abandonado ali, fica ali o nosso candle abandonado, foi abandonado. E aí depois apresenta outro gap, e aí vem para reverter essa tendência aí de alta, que era uma tendência de alta, para uma tendência de baixa, tá? Então vamos continuar aí mais para frente, vou dar exemplos, vocês vão entender isso aí melhor lá com exemplos dentro do gráfico. Também temos outras formações de reversão aqui, que também são formações com dois candles, que é a famosa linha penetrante, que é a piercing line, que também muitos chamam de piercing, que é os candles que é o piercing, tá? E como que funciona eles? Aqui a gente tem um gap de abertura. Eu coloquei aqui gap de abertura por quê? Pera aí, vamos explicar agora para vocês aqui com calma, tá? Olha, aqui a gente tem um candle preto. Um candle preto quer dizer desvalorização, ou seja, a nossa abertura é aqui e o nosso fechamento é aqui, tá? E aí, nosso próximo candle, a gente abre aqui com gap, ou seja, se quer o fechamento, geralmente é para vir abrir aqui no nosso preço de abertura desse próximo candle, seja no fechamento do dia anterior. Só que não. Aqui a gente abriu com gap de abertura, tá? Então aqui a gente teve um gap de abertura. E aqui no nosso candle passado a gente tem um ponto médio. E geralmente, quando a gente vai vir para esse padrão aqui de piercing, esse nosso próximo candle aqui, ele fecha ali próximo desse ponto médio do candle passado. Então a gente aí tem um padrão, uma formação de reversão de uma tendência de baixa, agora para uma tendência de alta. Já para a gente fazer uma reversão de uma tendência de alta para uma de baixa, é praticamente o mesmo padrão, tá? É o piercing, só que quando é no final de uma tendência de alta para reverter para uma de baixa, a gente tem um outro nome que é a tempestade à vista, tá? Que é a Dark Cloud Cover. O que é isso? Quer dizer que a gente teve um candlezinho aqui, vamos dizer, de valorização, ou seja, a abertura aqui, o fechamento aqui, tá? A gente tem um gap de abertura para o próximo dia, então a abertura do próximo dia foi aqui, do próximo dia, do próximo período, tá? Eu falo de dia para facilitar aí a compreensão de vocês. E aí, nesse primeiro candle aqui da nossa formação, a gente tem um ponto médio ali, tá? A média ali mais ou menos do nosso candle passado, que é onde geralmente ali o nosso candle, esse candle aqui agora da reversão, ele fecha, tá? Nesse ponto médio. E aí ele reverte a tendência de uma tendência de alta para uma tendência de baixa a partir de agora, tá? Também outra formação aqui que a gente tem, que é a Meeting Lines, que é a linha contra-ataque, que a gente também chama aqui no Brasil. O que é ela? A gente apresenta aí nas duas velas o mesmo preço de fechamento, tá? Então nas duas velas, nos dois candles ali, o mesmo preço de fechamento. Então aqui a gente pode ver, estava vindo uma tendência de baixa, teve um preço de fechamento, abriu com gap no próximo dia, teve um candle aqui, valorizou o ativo, abriu com gap, subiu, só que aí fechou no mesmo preço. Isso aqui que são a Meeting Lines, que é ali o preço de fechamento, os dois preços de fechamento dos dois candles no mesmo local, tá? Da mesma forma acontece para a tendência de baixa para reverter para uma alta, como acontece de uma tendência de alta para reverter para uma baixa aqui também, tá? Então o preço de fechamento aqui no mesmo local, tá? Então agora eu preparei aqui para vocês um resuminho aqui para vocês poderem anotar aí dos padrões, para vocês poderem decorar esses padrões, que é muito bom para vocês. Que eu anotei? Uma reversão de queda para alta, ou seja, o nosso preço aqui vem de uma queda,
Opa, vamos desenhar aqui. Vem de uma queda, aparece o nosso padrão e depois ele vem reveste para a alta, tá? Então a gente tem aqui o martelo invertido também, que vou falar para vocês que o nosso martelo no final de uma baixa para reverter para uma alta, ele é muito melhor do que o martelo invertido, tá? Então ele tem muito mais significância do que o martelo invertido. A gente também tem a estrela da manhã, que vem de uma tendência de baixa aqui, de uma reversão, de uma queda para uma alta. O bebê abandonado, que ele apresenta aí gaps completos, tá? Gaps que não apresentam pavios, então não é gap de corpo, é gap completo. A ausência total ali de negociações, tá? Então vem de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E também aqui a gente tem os padrões, outros padrões aqui, que é a mulher grávida, que a gente conhece também como Harami, vem na tendência de baixa. Quando acontece a mulher grávida, o preço tende aí, depois da confirmação desse padrão, ele tende aí a subir, tá? Tende aí a subir e formar essa reversão da queda para alta. Já aqui a gente também tem um Harami Cross, que além do Harami aqui da mulher grávida, a gente também tem um Harami Cross que ele apresenta aí, em vez desse candle, apresenta aí um doji, tá? Então, ele vem numa tendência de baixa para reverter para uma de alta, como aqui também o engolfo, que vem numa tendência de baixa para reverter para uma de alta. Engolfo é muito bom, tá? Porque o engolfo é um padrão muito bom aí também para reversão. E linha penetrante também, que é o nosso piercing aí, que vem na tendência de baixa para reverter para uma tendência de alta, tá bom? Então, anotem aí que é muito importante para vocês. Tentem procurar esses padrões no gráfico, tá? Para vocês darem uma mentalizada nesses padrões e verem como funciona eles na prática. Vocês verem, caramba, confirmou aqui, então vai cair, tá? Vocês vão saber como é que funciona mais no gráfico nas aulas para frente. Mas olha, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Confirmação aqui. Então, dá uma olhadinha aí no gráfico, já tarefinha de casa para vocês verem todos esses padrões aqui em reversões de queda para alta e também esses próximos padrões aqui que é a reversão de alta para queda, tá? Então, tanto tem para uma reversão de baixo para alta como uma de alta para uma queda. Então, aqui a gente pode vir numa tendência de alta e reverter para uma tendência de baixa após aparecer aí um enforcado e confirmar esse enforcado aí, tá? Também pode aparecer a estrela cadente, que vem de uma alta, depois confirma a estrela cadente aí rompendo aqui essa mínima dela, confirma aí para uma reversão de tendência, tá? E como eu falei para vocês, a estrela cadente aqui, a nossa estrela cadente aqui numa reversão de alta para uma reversão de baixa, ela é muito mais, ela prevalece, ela é muito melhor do que o enforcado, tá? Então ela é bem melhor aparecer do que o enforcado. Também tem outros padrões aqui, como a estrela da noite, o bebê abandonado, a mulher grávida, o Harami Cross, o engolfo e a tempestade à vista, que é o nosso piercing aí, só que de uma tendência de alta para uma queda, tá? Isso aqui pode ficar um pouco confuso para vocês, mas isso aqui é prática. Eu falo para vocês que isso aqui é prática, que rapidinho vocês decoram isso aqui tudo, tá? Então vamos lá, gente. Como esses padrões aqui, eu voltei aqui para ensinar para vocês onde seria a confirmação do nosso rompimento. Quando a gente tem um martelo, como é reversão de queda para alta, tá, gente? Então aqui a gente tem uma queda, a gente veio para queda, apareceu o martelo para a gente vir para uma alta. E onde que é a confirmação para romper esse martelo aí para vir para uma reversão dessa tendência? É o rompimento dessa máxima dele, tá? Se o preço ele aparecer um martelo e não romper essa máxima, ele vai continuar caindo, tá? Se ele não romper a máxima, ele vai continuar caindo normal na tendência de baixa, tá? Mas se romper essa máxima aí do martelo, ele reverte a tendência de queda para uma alta. No martelo invertido, a gente vem aí de uma tendência de queda para uma tendência, para a gente quer uma tendência de alta, só que como ele é um pouco diferente aqui do nosso martelo, mas também é o rompimento aqui do nosso preço máximo, tá? Então, rompendo aqui o nosso preço máximo, ele é bem influente aí para essa reversão, tá? E como eu falei para vocês, prefira o martelo do que martelo invertido, tá? Porque aqui martelo, a gente teve uma pressão vendedora e depois a compradora foi lá e empurrou a vendedora e a vendedora parou de ter força, entendeu? Então o martelo, vocês vão aprender, vocês vão entender isso aqui melhor quando vocês forem analisar aí com volume, tá? Mas prefira o martelo do que o martelo invertido, é uma dica que eu dou para vocês aí. Estrela da manhã, lembrando, são todos esses padrões aqui de uma queda para uma alta. Então, após acontecer esse padrão aqui, a confirmação dele é rompendo esse nosso candle aqui para vir para uma reversão aí de tendência, de uma tendência de queda para uma tendência de alta. Bebê abandonado funciona da mesma forma, tá? O rompimento daqui já é uma confirmação
aí que vai reverter a nossa tendência, tá? O bebê abandonado que só muda são os gaps completos. Mulher grávida, aqui já é um pouquinho diferente. Aqui, depois de uma tendência de queda, a gente quer reverter para uma de alta, a gente espera aí o rompimento aqui dessa máxima, tá? Dessa máxima aqui, que é um rompimento bom, aí uma confirmação do rompimento para você ver aí a nossa reversão dessa tendência. No Harami Cross funciona da mesma forma aí como o Harami normal ali, né, a mulher grávida. O engolfo também, então vocês podem perceber que é sempre ali no rompimento ali dessa máxima. O engolfo também aqui só no rompimento da máxima. E aqui a linha penetrante também. Vocês podem ir rompendo essa máxima aqui para vocês já perceberem aí essa reversão da tendência, tá? Geralmente vocês não vão utilizar muito linha penetrante, mas o engolfo, martelo invertido, vocês também vão usar, tá? Mulher grávida, harami. Mas linha penetrante não aparece tanto, tá? Vocês poderiam utilizar, mas é bom vocês saberem. Então, como eu falei para vocês, todos esses padrões aqui são de reversões de uma queda para uma alta. Ou seja, todos esses padrões são chamados de padrões de alta. Ou seja, harami cross de alta, mulher grávida de alta, tá? Então, esse aqui também é engolfo de alta, tá bom? Então, também é chamado de padrão envolvente. Então, esses aqui são padrões de reversão de queda para alta. Já os padrões de reversão de alta para a queda, como que funciona? Aqui a gente tem enforcado, tá? Eu, como eu já falei para vocês, prefiro estrela cadente do que o enforcado. Aqui a gente tem a tendência de alta, onde que é a confirmação aqui de que vai reverter a tendência após o rompimento dessa mínima aqui, tá? Então, para vir aqui para uma nova tendência de queda, reverter a tendência de uma alta para uma baixa. Já aqui no nossa estrela cadente, funciona da mesma forma, rompimento aqui da mínima é a confirmação aí, lembrando que aqui pode ter sim um paviozinho, tá? Mas rompendo a mínima dessa nossa estrela cadente, é um padrão bom aí para a gente ver a nossa reversão, tá? E uma coisa muito importante para vocês saberem também, tá? Vamos voltar aqui no martelo. Aqui no martelo, como é que funciona? Geralmente, o nosso corpo é 1/3 do tamanho do nosso pavio. Ou seja, geralmente ali no nosso candle, vamos dividir esse candle em 3 partes, tá? Vamos fazer uma fração desse candle em 3 partes. E o nosso corpo ele vai representar 1/3 de corpo, ele vai representar 1/3 ali do candle e 2/3 de pavio. Ou seja, o pavio tem que ser muito maior que o corpo, tá? Então, geralmente o pavio aí é 2/3 aí do nosso candle, do nosso corpo, do nosso candle aí, do nosso padrão. Então, tenham isso em mente, anotem que é muito importante. 1/3 para corpo, 2/3 para pavio, quanto para martelo, quanto para homem enforcado, quanto para martelo invertido e estrela cadente. É dessa forma que funciona, tá bom? Então aqui os nossos padrões de reversão de alta para uma queda, como eu continuando falando aqui para vocês. Como é que funciona? Sempre perdendo aqui a mínima, é onde tem a nossa confirmação aí, tá? Da nossa reversão de tendência. De uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Tá vindo aí de uma tendência de alta, vamos desenhar aqui, tendência de alta, apareceu aqui, vamos supor que apareceu aqui uma estrela cadente, tá? Pavio grande, 2/3 pavio, 1/3 corpo, para vir reverter após o rompimento aqui da nossa mínima, para vir reverter aí para uma tendência de baixa, tá? Então, esses são os padrões de reversão de uma tendência de alta para uma tendência de queda, uma tendência de baixa. Uma coisa que é muito comum vocês saberem, tá? Que geralmente as reversões de fundo geralmente funcionam com martelos e engolfos. Então, quando eu falei ali para vocês que vocês vão utilizar mais martelo, mais engolfo, é porque é muito comum as reversões de fundo com martelo e engolfo e reversão de topo com doji, ali a perda de força. Aí a perda de força da nossa tendência compradora, apresentando um doji para nossa reversão. O doji é a confirmação aqui do nosso doji, tá? É a perda dessa mínima aqui para a nossa reversão aí da nossa tendência, tá bom? Então, geralmente é isso que acontece. Aqui a gente consegue ver o nosso padrão envolvente, aqui o nosso engolfo, porque aqui a gente teve um candle de baixa e depois vem um candle de alta, superando toda essa movimentação do candle anterior, aí engolfando esse candle, ou seja, ele engolindo esse candle, vamos dizer assim, tá? Então, esse candle aqui não teve nenhuma relevância de acordo com esse, tá? Então, aqui a gente também pode ver
a presença aqui do nosso martelo. Lembrando, 1/3 corpo, 2/3 pavio. Tá? E agora, nas próximas aulas, eu vou começar a dar exemplos para vocês, tá? Então essa aula aqui foi uma aula ali para só apresentar os padrões para vocês. Como vocês vão analisar intraday, eles têm bastante influência para a formação de topo e fundo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês terem aí uma visão e saberem como é a formação aí da reversão com os padrões gráficos, os padrões de candle, tá? Os padrões gráficos dos candles, tá bom? Então, como eu falei para vocês, tarefinha de casa, vocês vão procurar esses padrões aqui, todos esses padrões, e quando encontrarem, me mandem foto, tá? Mandem foto e falam que encontraram. E que é muito legal vocês encontrarem esses padrões aqui e conseguir ver aí a reversão a partir desses padrões, ou formação de topo e fundo também, a partir desses padrões aqui de candle, tá bom? Então essa é a tarefa que eu deixo para vocês. Então foi essa aí a nossa segunda aula e muito obrigado por quem assistiu até aqui e tchau!